Muito bom dia, meu nome é Helder Amador e vamos então dar início ao webinar Mais e Melhores Análises de Gestão com o Software Prisma. Como oradores da sessão de hoje, contaremos com o João Oliveira, que é o diretor da área de negócios de ópticas da F3M, e com a Sónia Mendes, que é uma experiente consultora em software de gestão de ópticas. Ambos irão partilhar connosco a sua experiência e o seu conhecimento neste âmbito, portanto, no âmbito das análises de gestão. Hoje vamos falar um pouco sobre a importância da informação e aquilo que a informação nos traz para o negócio. Como sabem, hoje em dia, uma informação estruturada em tempo útil é cada vez mais um fator de sucesso, quer para as atividades do dia a dia, quer para um efetivo planeamento daquilo que será o nosso planeamento estratégico para o futuro. Portanto, tomada de decisão e tudo o que tem a ver com o negócio deverá estar assente no máximo de informação organizada e estruturada. Esta informação vai nos possibilitar uma tomada de decisão mais efetiva, mais atempada, facilita a identificação de oportunidades e a minimização de problemas que possam ocorrer, potencia desta forma então a rentabilidade e permite que haja um crescimento do negócio sustentado também naquilo que é uma informação cuidada e assertiva. Por outro lado, também nos permite dar suporte àquilo que são as obrigações fiscais e legais e àquilo que é necessário em termos contabilísticos para a apresentação às diferentes autoridades. Nós, no Prisma, disponibilizamos um conjunto de ferramentas. Hoje vamos nos concentrar essencialmente naquilo que tem a ver com a obtenção de informação e de indicadores de uma forma mais resumida ou, ao fim e ao cabo, de uma forma mais estruturada. Haverá outras formas de obter informação um pouco mais focada naquilo que são as entidades, mas aqui o nosso foco hoje será vermos como é que podemos extrair informação. E para isso o Prisma disponibiliza as análises de base, um conjunto de informações que podem ser extraídas. Para isso temos também um conjunto de layouts que nos permitem uma impressão dessa informação e em cima destas duas componentes podemos fazer a customização de novas análises e também a extração em formatos diferentes, com mais informação, com menos informação e organizada de outra forma. Para isso, temos um conjunto de opções ou de ações que podemos utilizar, nomeadamente a definição de permissões de acesso dos utilizadores, e nós temos um conjunto de opções que permitem dizer, por perfil de utilização, quais são os mapas, as análises a que eles terão acesso, e, portanto, poderemos ter níveis de utilização que acedem à informação de custos, de vendas, de margem, e outros que têm apenas acesso a extratos mais operacionais. Dentro das opções temos também a possibilidade de duplicar análises que existam na aplicação e, com base nessa duplicação da análise, fazer a customização que precisamos, e essa customização passa também muito por agrupar a informação, organizar as colunas, esconder colunas que não queremos ver, eventualmente incluir outras colunas que estão escondidas e desta forma obtermos a informação que precisamos. Podemos também, de uma forma simples, colocar somas, médias, máximos, mínimos, uma série de contagens. A Sónia mais à frente irá mostrar um pouco destas funcionalidades, mas conseguimos também, de uma forma muito simples, fazer este tipo de obtenção de informação com base nos registros que já temos visualizados na análise que estamos a consultar. Para além disso, podemos extrair esta informação para outros formatos, nomeadamente o Excel ou o PDF, e com isso também utilizar outras ferramentas para a partilha da informação ou para uma análise um bocadinho mais avançada também dos dados que estamos a consultar. Em termos de exemplos de informação que nós podemos extrair, alguma delas já disponível na aplicação, outra poderá ser útil em função do vosso negócio e que poderíamos analisar em conjunto com vocês. Salientamos aqui o conhecimento da base de dados de cliente, que é muito importante, e para isso nós podemos listar e segmentar os nossos clientes usando diferentes categorias ou organizações de informação, nomeadamente por faixa etária, por género,
entidades de comparticipação, por exemplo, por protocolos que nós temos com diferentes entidades e que podemos organizar desta forma também os nossos clientes. Para além disso, podemos também olhar para os clientes e questionar aqueles que já não compram há mais tempo, tentar perceber que tipo de produtos é que eles compram, se estamos a crescer em número de clientes ou se estamos a vender dentro da carteira de clientes. Portanto, há aqui um conjunto de indicadores que serão úteis tanto para perceber como é que o negócio está a evoluir, mas também qual é o potencial em termos de crescimento, se nós percebermos a nossa tipologia de clientes também e a forma como as vendas estão a ser operadas neste momento. Depois, ao nível um bocadinho mais fiscal e contabilístico, temos a resposta àquilo que são as necessidades da contabilidade. Muitas das vezes também eles pedem extratos um pouco diferentes, com mais informação ou menos informação, que lhes facilita depois também o trabalho daquilo que é a organização da contabilidade. E aqui estamos a falar de extratos de documentos, das contas correntes, mapas de IVA ou de caixa mais detalhados ou mais resumidos e que facilmente também se conseguem adequar àquilo que são as necessidades também da componente da contabilidade. Depois, olhando um bocadinho para aquilo que é a performance operacional e os resultados do negócio, podemos tirar aqui informação por volumes ou rankings de vendas, analisar a margem, que produtos é que nos estão a ser mais rentáveis ou não, que volume de documentos é que estamos a produzir por dia, por mês, por um determinado período de tempo. Olhar para a venda média, que é um indicador também importante. Podemos fazer aqui comparativos entre vendas, compras e o stock e perceber até que ponto o nosso volume de stock está com uma rotação que nos permite alguma rentabilidade também desse investimento a nível do stock. Podemos ver também a performance entre as consultas ou os testes que nós fazemos aos nossos clientes e a conversão, eventualmente, desses contactos com o cliente em vendas e em novas atividades com os mesmos. E depois aqui temos uma organização desta informação, que poderá ser por período de tempo, por loja, por funcionário, por tipo de produto, em função também daquilo que é a avaliação que queremos fazer para os nossos clientes e para a nossa atividade em termos de performance. Vamos ver então um conjunto de funcionalidades. Portanto, como é que nós podemos retirar esta informação, alguma delas já disponível na aplicação, outra que pode ser customizada à vossa medida, e no futuro também iremos disponibilizar mais mapas base que ajudem nas análises. Como é que nós podemos fazer encontrar estas informações nas análises base e a sua customização? E depois vamos também mostrar como é que podemos criar facilmente uma listagem de clientes. A Sónia vai dar seguimento então à apresentação. Obrigado pelo vosso tempo mais uma vez. Muito bom dia a todos. Cabe-me então a mim apresentar aquilo que o João explicou no PPT, mas a nível do Prisma, ou seja, quem já tem o Prisma depois até poderá acompanhar esta minha apresentação no seu Prisma, que vai lá encontrar muita da informação que eu irei falar de seguida. Conforme o João referiu, o Prisma de base disponibiliza imediatamente a todos os clientes que migrem dois tipos de análises, o análises e o análises dinâmicas. Em termos de análises, nós temos aqui presente análises base que vão com a aplicação e que são passíveis de serem exportadas para um Excel e impressas em PDF, podem ser geradas em PDF para posterior envio. Estas são análises em que aqui nós não customizamos, nesta aba, nós customizamos sim análises na parte das análises dinâmicas. Portanto, esta é a ferramenta que nós então estamos aqui a apresentar no webinar, porque mesmo quem atualmente já trabalha com o Prisma, pelo feedback que eu tenho, de alguma forma, eu sou consultora e falo com muitos de vós, todos os mapas estão a ser tirados aqui neste das análises, que são os mapas que vão por defeito na aplicação. Eu gostaria também de salientar que, pelo facto de estar disponível, e tal como o João disse, as análises podem ser parametrizadas para cada um do utilizador. Ou seja, imaginemos que eu tenho vários funcionários na ótica e que o funcionário que está nas vendas não necessita, obviamente, de ter determinados tipos de análise de gestão, que cabe mesmo à gerência
a ter essas análises para gerir o seu negócio. Então, essa informação do que é possível de ser visualizado encontra-se no perfil. Eu gostaria de vos mostrar e começar até por aqui, porque é algo que habitualmente também é criado inicialmente os utilizadores com determinados perfis, mas depois vocês autonomamente não dependem da F3M para atribuir ou retirar, que é o caso então da informação que se encontra. Cada utilizador tem associado um perfil, habitualmente vai criado por defeito o perfil da administração, mas nós podemos ter aqui vários perfis, perfil de vendedor, etc. Então, se nós entrarmos na área dos perfis, existe logo o separador de análises de acessos gerais, em que logo por aqui eu poderei retirar imediatamente a consulta do próprio menu, ou seja, um vendedor que não necessite efetivamente de análises dinâmicas, eu posso retirar logo à cabeça a possibilidade de o mesmo consultar. Agora, se existe determinados funcionários que deverão ter acesso às análises, nomeadamente análises normais e análises dinâmicas, mas que há determinados mapas que nós não lhes queremos dar acesso, então obviamente que aqui nós colocaríamos as respectivas permissões e depois temos a possibilidade de especificar concretamente. Vocês só tenham uma empresa, este é o meu prisma de demonstração, aqui eu tenho mais do que uma empresa, mas se eu selecionar a minha empresa e se andar cá para baixo, eu irei encontrar todas as análises que se encontram e retirar de alguma forma então o visto daquelas que eu não pretendo atribuir a este perfil. Logo, se eu encontrar 2 ou 3 funcionários neste perfil, eles não iriam ter acesso aos mapas em que nós não colocássemos aqui o visto. Portanto, mesmo já terminando o webinar e quem já tem o Prisma, pode de alguma forma verificar logo isso no seu software. Entrando então na parte das análises dinâmicas, que é a parte do webinar e muito interessante, é uma ferramenta com muito potencial que eu já tenho utilizado em algumas óticas, em que existiu a necessidade de customizar algumas listagens. Quando nós abrimos então aqui o menu das análises dinâmicas, o objetivo é ter aqui um inúmero conjunto de mapas e então dessa forma nós até já preparamos a janela para que facilmente no futuro seja mais rápido de pesquisar qual a listagem que eu pretendo e também colocamos a funcionalidade de colocá-lo como favorito, porque eu sendo utilizadora até posso estar na parte de gestão e ter acesso a tudo, mas habitualmente eu necessito mais de um determinado mapa, então eu posso de alguma forma também indicá-lo como sendo um favorito, de modo a que esta minha listagem também seja menor, porque o nosso interesse, e certamente o vosso, é que o Prisma tenha o maior número de listagens possíveis para vos ajudar na gestão do vosso negócio. Vocês, no vosso e de base, vão encontrar 5 análises que nós já disponibilizamos. As análises são agrupadas por categorias. Temos a categoria de compras, vendas, caixas e ainda poderíamos ter a categoria de stocks. Quem já tem o Prisma e entrar vai encontrar certamente apenas a categoria de vendas, porque foram as análises que nós disponibilizamos logo de imediato para todos os clientes Prisma. Neste caso temos aqui algumas que assentam na parte dos clientes, consentimento, conta corrente. Existe uma muito interessante que acaba por ser bastante útil e que infelizmente podem ainda não se ter apercebido que a mesma existe, que é a possibilidade de encontrar e de listar serviços que foram introduzidos pelos vossos funcionários, mas que ainda não resultou em fatura, ainda não existe documento de venda associado. E então aqui, sempre que nós abrimos cada uma das análises, ela apresenta um conjunto de filtros que podem ser preenchidos, de forma a limitar a apresentação dos dados. No entanto, se nós não quisermos colocar aqui, neste caso, um período temporal, um intervalo de datas, ou colocar até um cliente em específico, bastará nós fazermos aplicar filtros e ele irá apresentar, então, quais desses serviços que se encontram por faturar. Temos também um bastante interessante, que é onde eu vou mostrar um bocadinho mais esta funcionalidade das grelhas, que como o João referiu, as grelhas têm várias funcionalidades, que é no caso de vendas de loja grupo.
em que nós até temos nas análises comuns o mapa de vendas, o mapa de IVA de vendas, mas aqui permite-nos estruturar a informação das vendas de um outro modo, e para quem tem mais do que uma loja, também acaba logo por conseguir centrar a informação das várias lojas. Neste caso, mais uma vez, eu poderia aqui identificar determinado filtro, eu vou decidir mostrar tudo, ou seja, desde o início, não colocando qualquer filtro. Ao aplicar, ele irá apresentar todos os resultados que constam na minha base de dados. Neste caso, esta é uma análise base, ela foi construída deste modo. Todas as análises têm em comum o seu cabeçalho. Temos aqui a possibilidade de definir se queremos que os filtros sejam apresentados, se queremos que as grelhas, por exemplo, se eu chegar aqui e fizer esconder, aquela parte dos filtros acaba por desaparecer. Ou seja, isto permite mesmo customizar a ferramenta ótica a ótica. Eu posso mostrar e eles voltam a aparecer. Existe a possibilidade de imprimir estas listagens. A impressão em si poderá depois não ser impressa para papel, porque muitas vezes existem aqui mapas que têm todo o interesse em serem enviados para a vossa contabilidade, e então a partir daqui nós podemos fazer a exportação. Isto é comum a todos os mapas que se encontram no Prisma, a possibilidade de exportar para PDF ou até para Word, se assim desejarmos, mas habitualmente exportamos PDF para garantir que a informação não é modificada no envio da análise para o seu destinatário. Neste caso, depois, também muito interessante, acaba por ser a possibilidade de exportarmos para Excel. Eu sei que há muitas óticas que até poderá não ter o Microsoft Office Excel instalado, mas existem muitas que têm, por exemplo, o OpenOffice, e a listagem é passível de ser aberta dessa forma, ou seja, aqui nós indicamos Excel, mas se tiverem o OpenOffice ou uma outra ferramenta de gestão de folhas de cálculo, vocês irão ter essa informação. Se nós clicarmos aqui e se repararem, ele irá fazer o download desta listagem, ele atribui-lhe um nome habitualmente, e todos os downloads que são feitos no Prisma habitualmente vão para a pasta das transferências, e a partir daí vocês poderiam copiar a listagem para uma pasta, modificá-la como bem entenderem. Depois, aqui em cima é então possível adicionar novas listagens, vai ser a minha última parte da apresentação da sessão, em que eu vou mostrar como é que adicionamos aqui uma nova análise. Temos a possibilidade de alterar e a possibilidade de gravar como. Esta é muito interessante porque lá está, permite-nos a partir de uma construir várias. Neste caso, esta aqui em específico, se vocês repararem, tem um conjunto já de colunas, e estas colunas podem ser mostradas, escondidas. Neste caso, eu tenho a quantidade, o valor bruto, o desconto e o valor líquido. Imaginemos que eu até queria esta listagem, mas sem a questão da percentagem. Então, se eu selecionar com o botão lado direito do rato numa célula, eu irei ter um menu. Este menu permite-me indicar totalizadores, que eu também vou mostrar. Neste momento, se repararem cá em baixo, já temos totalizadores das quantidades, das somas, em termos de valores líquidos, e eu poderei até, de algum modo, adicionar um novo totalizador. Imaginemos que eu, para além da soma, também queria uma média, e então, de algum modo, ele próprio faz a colocação aqui na parte inferior, e esta informação, ao ser exportada para Excel, também vai com estes totalizadores. Portanto, é manipulado para vocês mesmo. A ótica gere a listagem como bem entender e necessitar, obviamente. Outra parte interessante é, imaginemos que até não faz muito sentido ter aqui a percentagem. Eu poderei escondê-la, eu também posso chegar aqui e nesta aba das colunas eu tenho aqui a possibilidade de colocar visto naquelas que eu quero mostrar e quero ter, e se repararem até tenho aqui uma que não está visível, mas que ela está carregada no mapa, que é a coluna da loja. Ou seja, se eu quiser, eu posso colocar um visto e ele passa-me a apresentar a coluna da loja. É-me interessante retirar a percentagem, então eu posso retirar a percentagem e ela acaba por desaparecer. Poderão também mudar as colunas de sítio, se for interessante. Isto é como se fosse arrastar colunas no Excel e ela acaba por modificar a informação de local, digamos assim.
Aqui neste caso até já me estava a colocar também por agrupamento, mas eu vou tirar o agrupamento que eu vou fazer algo mais interessante a esse nível. Portanto, vocês podem também manipular as colunas em causa e por defeito aqui nós temos a apresentar e agrupado por loja. Neste caso, imaginemos que eu até não queria agrupar por loja, mas faz-me mais sentido ao contrário. Quero agrupar por grupo e dentro de cada grupo eu quero ver os valores das lojas. Então, neste caso, eu poderia apagar o grupo aqui. O X que ele apresenta permite-nos então apagar e neste momento eu não estou a agrupar a informação de modo algum. Ou seja, o mapa carregou a informação listada. E agora sim, eu quero agrupar por grupo. Basta arrastar para ali. Aqui o grupo, como aparece depois, obviamente, repetido, posso esconder a coluna para que a listagem em si fique mais interessante e mais fácil de leitura. Portanto, eu vou aqui retirar o visto do grupo e ela então desaparecerá e eu já teria a informação agrupada de um outro modo. Estes campos cá em cima de pesquisa também poderão ser utilizados. Imaginemos que eu queria ver logo aqui uma quantidade maior que 100. Por defeito, nos funis que nós temos, aqui ele está a dizer que está a filtrar com o igual. Mas a mim interessa-me ver todos os valores maiores que 100 em termos de quantidade. Então eu mudo o tipo de filtro aqui, colocaria 100, fazia um Enter e ele já me iria reduzir, já me está a fazer logo à cabeça uma filtragem. Ou seja, e esta informação assim, se eu clicar no Excel, ela irá ser apresentada deste modo, ou seja, logo com este filtro. Portanto, muitas vezes, se não quisermos filtrar no início, na parte da grelha, antes de apresentar os dados, também temos aqui esta possibilidade de a filtrar na própria grelha e nos cabeçalhos de cada um. Interessante, como é lógico, será não estar sempre a parametrizar deste modo, por isso é que neste caso o que fazia sentido, uma vez que eu já tenho a de base, que é vendas loja em grupo, fazia sentido agora eu poder utilizar e gravar esta parametrização deste modo para futuras utilizações. Neste caso eu utilizaria então aqui o gravar como, em que aqui ele pergunta em que categoria. A categoria é basicamente o sítio onde nós vamos encaixar. Como eu disse no início, temos 4 categorias de base. Eu, neste caso, irei encaixar na categoria de vendas e aqui eu posso então mudar o nome pela qual eu quero gravar esta listagem. Desta forma, eu, ao gravar, ele irá então, de algum modo, ficar com duas. Vou ter esta, que se repararem estará por grupo, e esta é a minha de base, a minha antiga. Portanto, podemos ter aqui um sem número de análises que assim pretendermos. Ainda relativamente à análise de base, e como eu referi, temos então ainda uma possibilidade maior, que também podemos modificar a impressão em si. Ou seja, mostrei aqui um pouco como é que nós podemos manipular a grelha, mas depois também poderei querer e tenho interesse em ter a apresentação dos dados em 2 mapas distintos, porque lá está, imaginemos que isto são mapas que são para enviar para a contabilidade ou para apresentar em reuniões na ótica com os vários administradores da ótica e então até queria ter mais do que um tipo de impressão. Neste caso, por defeito, se nós mandarmos imprimir, ele apresenta um PDF, apresenta aqui um tipo, de acordo com o que eu tenho na minha grelha atrás. Se recordam da outra vez, eu até escondi a percentagem. Imaginemos que também no mapa eu também queria fazer isso, ou queria de alguma forma aumentar a letra, fazer alguma modificação a esse nível. Nós também temos a ferramenta que permite alterar o report. Obviamente que aqui estamos a falar de trabalhar com uma ferramenta mais técnica, mas aí teriam sempre o apoio total da F3M para vos ajudarmos neste sentido. Eu tenho então aqui um mapa, que é o que está por defeito, mas se eu vier aqui e fizer alterar, eu irei
conseguir de alguma forma modificar. Pronto, certamente é a primeira vez que estarão a ver este designer de mapas. Esta é a ferramenta que nós utilizamos para construir todas as listagens e todos os reportes que o Prisma assim gera, e a partir daqui nós conseguiríamos então fazer modificações. Imaginemos que de facto não queríamos a coluna da percentagem. Obviamente que aqui, lá está, existe a necessidade de ter um conhecimento mais técnico, mas eu quero mesmo que vocês fiquem com esta ideia de que tudo poderá ser parametrizado. Não é algo standard para todas as óticas. Cada vez mais, e eu como consultora tenho muito essa experiência, de que todas trabalham de forma diferente, cada uma precisa de um mapa de forma diferente, e o Prisma possibilita muito isto através desta ferramenta das análises dinâmicas e desta customização dos mapas em concreto. Neste caso, ia-vos dizer, por exemplo, vamos tirar a percentagem, e então eu tirava o visível. Considerando que queremos o tamanho do texto um pouco maior, também poderíamos fazer. Eu utilizo muito este campo de pesquisa para me ser mais fácil, obviamente, também já tenho experiência a esse nível, mas todas as funções se encontram aqui e eu poderia chegar aqui e dizer que eu quero este campo a 12 e a bold. Ou seja, isto é algo básico, só estou a falar da formatação do mapa em si, mas depois podemos mudar, podemos acrescentar campos, remover campos, agrupar a informação de forma distinta, e quando então quiséssemos terminar, eu terei a hipótese de gravar este mapa com um outro nome. Portanto, eu vou fazer aqui um save as, ele sugere um nome que já tem por defeito, mas eu aqui, imaginemos, vou pôr assim, vendas por grupo, e deste modo, ao fazer esta gravação, eu já ficaria com a possibilidade de ter então 2 reportes aqui. O que tem a bolinha por defeito é o qual é impresso logo. Mal eu clico aqui, ele estará a imprimir por defeito o que tem a bolinha, mas por qualquer motivo, o que eu quero que ele imprima por defeito seja o outro, eu modifico esta informação e, obviamente, que a qualquer momento eu posso ter então as duas análises disponíveis em termos de mapa. É algo também bastante interessante. Se repararem, desapareceu a coluna da percentagem, aumentei aqui a coluna da quantidade em termos de tamanho. Neste caso aqui, estas são análises que vocês já têm e que a seguir ao webinar podem visualizar os vossos dados logo de imediato. Acaba por ser muito interessante a esse nível. E eu, por curiosidade, coloquei aqui também outras análises, por exemplo, quem está atualmente no Inopt ou quem migra de outros softwares, é muito importante que continue a obter os reportes que antes tirava e que muitas vezes eram de facto exigidos pela contabilidade, que cada vez mais tem um acompanhamento maior na ótica. E nas análises comuns, muitas vezes quem está a iniciar com o Prisma vai à análise e não tem lá o mapa que necessitaria ou que estava habituado a tirar. Eu coloquei, por exemplo, aqui o exemplo do mapa DIVA, resumido. Mensalmente tiramos um mapa DIVA detalhado com a descrição da fatura, das notas de crédito, mas existem gabinetes de contabilidade e o Inopt também teria essa possibilidade de imprimir um IVA resumido, para ser mais fácil no cálculo e na entrega da declaração do IVA. Isso no Prisma, logo de imediato, não está, mas rapidamente consegue-se, a partir desta análise dinâmica, disponibilizarmos efetivamente esse mapa. Neste caso aqui, eu não vou colocar data, mas habitualmente esta informação é filtrada por um período de tempo, então eu fazeria aqui a aplicação e teria então aqui uma forma diferente. Se repararem, esta análise eu nem coloquei cá em baixo totalizadores, para que depois saibam que também facilmente, eu com o botão lá do direito do rato, consigo então fazer aqui um somatório. E mais uma vez, rapidamente conseguiria continuar a extrair essa informação. Portanto, quem de alguma forma até tem interesse e possa equacionar uma mudança de software também para o Prisma, não seria pelas análises
que isso lhes iria dificultar a vida. Não, efetivamente com esta ferramenta conseguimos tentar que a ótica continue a tirar e a extrair. Quem diz o mapa de IVA resumido diz também a categoria das caixas. Temos um mapa detalhado de caixas. Neste caso também poderíamos querer tentar perceber de que forma é que nós e o dinheiro nos entra em caixas em termos de formas de pagamento. E então, esta é uma informação que muitas vezes a contabilidade também solicita, que o INOPT também possui e, como veem, também pode ser aqui colocada. Todos os mapas, ao serem colocados aqui, podem ficar apenas pela grelha e passíveis sempre de ser exportados para Excel ou depois construir também em report. Tenho também aqui um exemplo da parte das compras, coloquei-vos aqui também por curiosidade. A relação fornecedor-ótica é cada vez mais importante, não é? Vocês trabalham com um elevado número de fornecedores e às vezes torna-se um pouco difícil esta gestão toda. Eu coloquei aqui um exemplo simples em que muitas vezes são devolvidos artigos aos fornecedores e eles posteriormente deveriam-nos então emitir um crédito referente a isso. Aqui, a partir desta análise, conseguiríamos tentar perceber se o fornecedor ainda não nos enviou o crédito daquela devolução. Poderei filtrar por fornecedores, por período de tempo, ou então fazer o aplicar filtro e aqui ele iria fazer uma listagem. Esta é uma listagem muito básica, mas se nós tivéssemos interesse em saber os artigos que estavam presentes em cada uma das devoluções, lá está, poderíamos fazer uma segunda listagem, gravávamos esta e poderíamos alterá-la de forma a apresentar o detalhe, ou seja, qual o artigo presente na devolução que ainda não foi creditado de algum modo. Gostaria também só de vos mostrar aqui uma, no caso das vendas, que também poderá ser interessante, a informação mais concentrada por loja, neste caso para quem tem mais que uma loja também, possibilidade de perceber numa semana, num período mensal, quantas faturas, ou seja, quantos documentos de venda é que possam ter sido gerados, ou seja, o que é que resultou em venda, obviamente. Claro que se nós emitirmos uma nota de crédito, ele também abate essa informação aqui. Quanto é que isso foi em termos de valor e quanto é que foi, digamos assim, um talão médio, uma venda média. Portanto, são aqui alguns exemplos. Este webinar é mesmo a apresentação desta funcionalidade. Não nos permite colocar aqui uma panóplia de mapas, mas já ficam com alguma ideia, de algum modo, como as listagens são apresentadas. Agora, para desmistificar um pouco como é que se constrói isto e vocês, se tiverem um consultor que possa ter alguns conhecimentos na área do SQL, em conjunto com a F3M, nós podemos ajudar na apresentação da base de dados, da forma como as tabelas se relacionam e até autonomamente tentar construir uma nova listagem. Portanto, eu vou fazer aqui uma muito simples que apresenta dados de clientes. De alguma forma, os clientes é a parte central da ótica e muitas vezes nós não os conhecemos. E aqui está uma excelente ferramenta para tentar perceber, como o João disse, tentar perceber por faixa etária, por sexo, qual o nosso maior número de clientes, de alguma forma até para ajustar as nossas compras. Se eu vendo muito numa faixa etária muito jovem, se calhar eu estou a comprar artigos que não são tanto para essa faixa etária, então eu poderei cruzar a informação e tentar adequar melhor também as minhas compras àquilo que é o meu negócio, aquilo que são os meus clientes principais. Neste caso, então, aqui eu vou adicionar dentro desta, que até estou, eu vou adicionar uma nova listagem. Isto, se repararem cá em cima, abriu-me aqui duas abas. Estas são as análises que nós estávamos a trabalhar e esta é então a ferramenta para a construção de uma nova análise. Os campos que estão a cor de rosa, para quem já tem o Prisma, sabem que é de preenchimento obrigatório. Eu terei que colocar dentro de alguma categoria. Como se trata de clientes, eu vou colocar dentro da categoria das vendas e vou-lhe dar um nome, por exemplo, listagem de clientes.
Depois, aqui é onde seria construída a instrução à base de dados para extrair a informação que eu irei querer listar. Para quem possa e quererá explorar um bocadinho isso, nós também disponibilizamos aqui uma aba de ajuda para quem for de alguma forma tentar fazer uma listagem também possa perceber e quais as regras que deverá ter em conta. Neste caso, eu já preparei uma por defeito para não estar aqui a fazer a instrução e então eu vou colar a minha instrução. Isto é mesmo SQL puro, em que de algum modo vou buscar à tabela de clientes determinados campos. Obviamente que estamos a falar de algo mais técnico, mas que obviamente a F3M está inteiramente disponível para ajudar na construção desta instrução e depois vocês poderão manipular o mapa de acordo com o que necessitarem. Depois temos aqui mais dois separadores, que é a questão de podermos colocar filtros à cabeça e colocar também condições. Se recordam, estes campos que habitualmente são apresentados aqui, as datas, a loja, o fornecedor, como eu apresentaria aqui, isto são condições de filtro que nós colocamos então neste separador aqui. Neste caso, o pré-visualizar seria para visualizar os resultados, mas como eu vou querer gravar, eu vou já gravar então esta listagem, ou seja, eu ao fazer isto, ao gravar, esta listagem fica logo atribuída ao perfil da administração. Se depois eu quiser que o meu funcionário que tenha um perfil de vendedor tenha acesso a esta listagem, eu terei que ir ao perfil, colocar um visto nesta nova análise, ok? Têm sempre que ter atenção a isso porque ela poderá logo não ficar disponível para todos se estivermos a falar de perfis limitados. Neste caso, então, se eu voltar às análises dinâmicas, lá está uma das vantagens que eu não disse, mas para quem já trabalha no Prisma sabe que é uma excelente vantagem, a possibilidade de eu ter várias abas e eu poder ter várias análises em simultâneo, sem ser necessário de estar sempre a sair para visualizar determinado mapa. Não, tendo várias, facilmente eu consigo centrar a informação de um local para o outro. Neste caso, aquilo que eu introduzi agora foi então a minha listagem de clientes. Se repararem, este aqui não tem nenhum filtro à cabeça, porque eu quando construí a minha listagem, aqui eu não coloquei qualquer condição, porque neste caso eu quero mesmo que me seja apresentado todos os meus clientes. Aqui nós iremos então ver dados. E por defeito, apresento aqui alguns campos que considero que acabam por ser mais interessantes. Dados mesmo, isto é uma base de dados demo nossa, estes dados são fictícios. Logo, por aqui eu não tenho nenhum totalizadores, mas, por exemplo, é-me interessante tentar perceber quantos clientes é que eu tenho. Então, neste caso aqui, eu poderei efetuar aqui uma contagem global. E cá em baixo, ele irá então mostrar a contagem. Tenho cerca de 631 clientes. Também coloquei aqui um campo de valor, que é o saldo, ou seja, por aqui eu conseguir ver, por exemplo, os clientes que têm saldo positivo. Consigo também facilmente colocar cá em baixo um somatório. Para isso, basta selecionar a primeira linha nesta coluna e fazer botão lado direito do rato e mais uma vez eu querer somar. Agora, se eu quero, por exemplo, logo por aqui tentar perceber quais é que têm um saldo positivo, os que estão a negativo seriam créditos, ou seja, seria alguém que teria uma nota de crédito que ainda não fora utilizada. Acontece nas trocas de produtos ou devolver o artigo para depois mais tarde comprar outro. Mas aqui, neste caso, até quero ver os que têm saldo positivo, significa que ainda me estão a dever alguma fatura. Então, eu mais uma vez no funil posso chegar aqui e fazer maior que 0 e logo automaticamente ele apenas já me vai apresentar as linhas que têm de alguma forma informação positiva e depois o somatório. Uma outra parte interessante que por aqui depois vocês também poderão fazer é a questão das entidades também. Eu passei para aqui também a informação das entidades, vou tirar aqui o 0.
E eu quero ver os clientes que, por exemplo, são da ADSE. Então eu colocaria aqui a entidade, fazia um Enter e na grelha ele apresenta só os que estão da ADSE e eu até quero guardar esta informação. Eu quero tentar perceber quais são estes clientes. Mais uma vez, se eu exportar para Excel, ele irá-me apresentar a informação apenas de registros em que a entidade 1 tenha lá Excel. Depois também podemos jogar com os filtros, não é? Se recordam, no venda loja por grupo, eu modifiquei o grupo de loja para o grupo do tipo de artigo. Aqui também podemos jogar um bocadinho com isso e de alguma forma agrupar, por exemplo, por ano de criação. Todos os clientes que são criados no Inopt fica com uma data de criação. Então por aqui poderíamos tentar perceber que clientes, em que ano é que eu crio mais clientes, se 2018 foi um ano positivo, se em 2019 houve um decréscimo de novos clientes, portanto tentar agrupar esta informação. Neste momento, como eu andei aqui a fazer modificações, se eu quiser utilizar sempre a listagem de clientes deste modo, eu poderei então fazer aqui o gravar. Se eu quiser manter a listagem antiga da forma como ela foi apresentada e também gravar esta, eu utilizaria então aqui o gravar como. E mais uma vez andamos nesta mecânica de personalizar as grelhas e obviamente a posteriori o respectivo report, se considerarem que é interessante também extrair essa informação em mapa e não só a apresentação do mesmo em Excel ou nas próprias grelhas. Portanto, para quem já tem o Prisma, efetivamente pode já explorar um pouco após a realização deste webinar nas listagens que já disponibilizamos. Obviamente que se houver interesse e se recordarem logo de imediato de alguma listagem que faça falta e que nem saberiam que esta ferramenta existiria, ficaram então a conhecer de algum modo, foi algo mais concentrado neste tempo, portanto, de alguma forma, acho que aqui está um grande potencial que o Prisma assim permite para uma customização maior do software, ok? Aproveito para agradecer a presença de todos e desejar-vos a todos um bom trabalho, mesmo em confinamento um bom trabalho, ok? Muito obrigado então. Obrigado a todos.